Olá, irmãos, boa noite, que bom, estamos começando mais um programa de culto aqui na nossa igreja do Lago Sul. Que bom, né, que a gente pode, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, nos reunirmos nos lares, através da internet, para podermos adorar o nome do Senhor. Isso é um privilégio que Deus nos concede em todo o tempo. Antes da oração, da música e do programa que segue, eu gostaria apenas de lembrar você que só faltam 7 dias para o nosso programa da Semana Santa. Vai ser uma bênção nos lares. Comece a se organizar, a orar, a convidar os amigos para que assistam na TV Novo Tempo e assim nós teremos uma Semana Santa maravilhosa e Deus poderá atingir o maior número possível de pessoas. Reúna o seu pequeno grupo, comece a conversar, a organizar o projeto para que isto aconteça para a glória e honra de Deus, salvando aqueles que o Senhor escolheu salvar neste ano. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela bênção de podermos estar reunidos em Teu nome. Não importam as circunstâncias, mas aqui estamos todos. Abençoe o nosso lar, abençoe a igreja, abençoe o nosso país, abençoe o estudo da Bíblia e a música que vamos ouvir agora. Que a Tua graça esteja no nosso coração, perdoa os nossos pecados, nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos da igreja do Lago Sul. Infelizmente a gente não pode se ver, né? Não pode se abraçar, não pode ter o contato pelas circunstâncias que todos conhecem, mas nós estamos aqui presentes para poder trazer a palavra do Senhor essa noite. E o assunto eu creio que não dá para ser outro. A gente tem que tirar proveito das coisas que estão acontecendo para poder fazer uma leitura, de preferência uma leitura espiritual de todas essas coisas. Vocês acham que os tempos estão difíceis? Não sei. Nós estamos passando por momentos às vezes difíceis, mas que nos servem para dar lições. Nós podemos ver como este mundo está se tornando uma presa tão fácil nos momentos de adversidade. Quem imaginaria que o mundo iria parar por causa de um vírus? E ele nem é dos piores. Já vimos na história da medicina muitas coisas muito piores. Mas os tempos mudam. Não só muda a velocidade da informação, como muda o estado de ânimo das pessoas. Eu aposto que se acontecesse isso há 10 anos atrás, não teria toda essa repercussão. Aliás, aconteceu. Nós tivemos outras viroses, outras epidemias, outras pandemias que vieram e foram embora. O que tem essa de diferente? Será que é a virulência? Será que é a possibilidade ou a mortalidade do vírus? Não. Ele é igual aos outros. Mas é que os tempos mudam. E a gente tem que começar a fazer a leitura do que virá ou do que acontecerá. E a gente pode ver com uma certa curiosidade que nesses tempos de crise de corona, quanta coisa surge. Eu nunca vi na vida tanto especialista em viroses, tanto epidemiologista, tanta gente que entende de tudo e é capaz de dar sua opinião, tantas opiniões diversas e contrárias, tanta confusão, tanta politização de fatos que às vezes deveriam ser médicos, né? Tanto aproveitamento de coisas banais às vezes, tanta gente se aproveitando da maldade, da inocência dos outros, tanta gente com maldade no coração querendo aproveitar ou politicamente ou comercialmente o que acontece no mundo. Será que isso é uma mera coincidência? Será que isso aí aconteceu e nunca mais vai acontecer? Eu acredito que não, meus irmãos. Eu acredito que a gente deve buscar sempre o conselho aonde a gente deve achar bons conselhos. E, para isso, a gente deve, em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus e a sua sabedoria. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Você me acompanha? Feche os seus olhos. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nos deste essa oportunidade de podermos falar com nossos irmãos através dessa tecnologia. Queríamos estar juntos, congregando, queremos estar em paz com os nossos irmãos, queríamos estar levando louvores a Ti, mas infelizmente por circunstâncias fora do nosso alcance, estamos aqui separados, mas nos unindo em oração. Que a Tua palavra possa falar para nós, que a Tua palavra possa ser o nosso guia, que possa nos trazer paz ao coração e conselhos sábios. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Ora, vamos abrir nossa Bíblia. A gente encontra em Provérbios capítulo 22. Eu tenho aqui a minha Bíblia, pegue a sua. Provérbios capítulo 22. O sábio Salomão já previa uma série de coisas, porque, em essência, meus irmãos, a gente sempre passa pelas mesmas situações. Mudam alguns detalhes, mas as coisas continuam as mesmas. Provérbios capítulo 22, versos 17 a 21. Encontre na sua Bíblia. Provérbios 22, versos 17 a 21. Lá encontramos: inclina o teu ouvido e ouve
as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Toda vez na Bíblia, quando chama alguma atenção, é que depois vem uma coisa muito importante. Ouve, atenta, meu filho, inclina teu ouvido. Então, ouve o quê? As palavras dos sábios. Que sábios são esses? Os sábios que a gente está ouvindo por aí? Esses falsos profetas que estão acontecendo? Sabe, todos sabem que eu sou médico. E, por um acaso, eu estou trabalhando no olho do furacão. Eu estou trabalhando no Agarram, que é o hospital de referência do Covid. O hospital foi praticamente esvaziado todo para receber os pacientes do Covid. E a gente começa a encontrar um monte de profetas do Apocalipse. E eu tenho lido uma série de trabalhos epidemiológicos, trabalhos sobre o vírus, para poder entender o que acontece. E a gente vê, meus irmãos, tanta gente falando tanta besteira, gente com projeções de que vão morrer milhares de pessoas, no mundo vão morrer milhões de pessoas. É engraçado porque essas coisas, essas viroses sempre existiram e nunca tiveram tanto alcance. Mas a gente vê tanto de um lado como do outro. Não, isso não é nada. E o outro dizendo que não, vai morrer milhões. Onde está a palavra da sabedoria? A palavra, devemos ouvir a palavra dos sábios. Quem são os sábios? Os sábios é aquele que aplica o coração ao meu conhecimento. A sabedoria está na palavra de Deus. O equilíbrio está na palavra de Deus. Nós sabemos que haveremos de passar por essas coisas. Mas, continuando o texto, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. E quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Por acaso Deus nos advertiu já que essas coisas haveriam de acontecer? Haveria guerras, rumores de guerras, pestes, tempestades, terremotos. Tudo isso para nós não é novidade. Nós acabamos de estudar a lição trimestral sobre o livro de Daniel. E o que encontramos lá? O que haveria de acontecer no tempo do fim? Se nós fizermos o link com o livro do Apocalipse, com o sermão profético de São Mateus 24, nós vemos o quê? Fomes, tempestades, terremotos, epidemias, tudo isso já estava previsto anteriormente. Nós sabíamos que haveria de acontecer. E quando acontece, a gente fica desesperado? Aonde está a palavra da sabedoria? Aonde está o nosso conselho? Ora, isso, meus irmãos, é só uma premissa, um início das coisas que hão de acontecer. Estava previsto. A gente sabe que deveria acontecer. A leitura que eu faço desses acontecimentos é interessante notar como o mundo é capaz de dar uma reviravolta por uma coisa simples. Uma coisa que não é tão complicada. Uma coisa que a gente sabe que vai passar. Mas os interesses políticos, os interesses comerciais, os interesses pessoais por trás de todas essas coisas fazem com que o mundo vire de cabeça para baixo. Eu não estou querendo aqui falar e nem me interessa fazer uma análise profunda, política, comercial, econômica das coisas, mas no fundo, a gente sabe quem está por trás de todas essas coisas. Não tem como se enganar. O caminho da história, ela vai seguindo. E Cristo já havia profetizado. Por mais tecnologia que a gente tenha, por mais aparato, por mais domínio da ciência, por mais tudo que a gente tenha, olha só, basta uma simples crise de um vírus para poder parar o mundo. Vocês viram na sexta-feira à tarde o quê? O Papa dando uma indulgência plenária. Há quanto tempo isso não acontecia? Ora, já tiveram crises muito piores, já tiveram pestes muito piores. Mas por que agora?
uma indulgência plenária? Por quê? A gente percebe que numa penada, numa canetada dos poderes, eles tiram as suas liberdades individuais. Você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, nem sair na rua, todas as suas liberdades de ir e vir, em nome de um bem maior, em nome da saúde da população, em nome da paz mundial, em nome de uma série de coisas, né? As pessoas param e elas têm que ser subservientes aos poderes instituídos. Isso não te soa um pouquinho familiar? Será que a gente não tinha sido advertido? Eu não estou dizendo que isso aqui agora é o fim de jeito nenhum, não quero ser alarmista. Isso é simplesmente para a gente começar a fazer uma leitura e entender como, no fim do fim, as coisas vão acontecer rápidas. Note que já tem gente querendo procurar quem é o culpado, já viram? Ah, a China, lá a China. A China é culpada. E aí começam as pessoas a ter raiva dos chineses. Né? Vamos acabar com o governo da China. Não vamos comprar mais coisa da China. Olha só onde as coisas vão indo. Sempre a gente quer achar um culpado para a situação que acontece. Também não me interessa aqui saber se foi que produziu, se tirou benefício econômico disso. Não é o nosso escopo hoje. É só para nós pensarmos um pouco de como serão as coisas no final dos tempos. Não vai ser tão difícil, meu irmão. Se esta virose, que eu não quero cair na esparrela de dizer é uma simples, porque logicamente tem várias leituras, né? Tudo que mata uma pessoa parece muito complicada, mas tecnicamente falando, né, do ponto de vista da medicina, ela não é uma virose tão complicada assim, né? Ela não é uma coisa assim terrível que a gente precise se espantar. Muitos já viram análises desta virose com os vírus que a gente tem do tipo influenza, que também mata um monte de pessoa. No ano passado morreram mais de 500 mil pessoas pela influenza e as pessoas não se comoveram com isso, ninguém fez nenhum alarde. Por isso é a minha estranheza do que está acontecendo. Mas por isso também é a observação que eu faço como uma coisa pode mudar o mundo de uma hora para outra. Será que no tempo do fim vai ser tão difícil? Ora, imagine uma crise qualquer, que eu não sei qual é, sempre tem uma crise que envolve economia, saúde, alguma coisa, onde as pessoas desesperadas vão procurar conselho nos falsos profetas. E aí acontece o quê? Procura-se um culpado. Procura-se uma pessoa, um povo, um país, ou o que quer que seja, que possa ser o responsável por aqueles acontecimentos. E as pessoas às vezes não param para pensar que tudo o que acontece é em consequência de eles não terem observado a palavra de Deus. Se você ler lá no Levítico capítulo 11, né, eu vou ver se eu acho rapidamente aqui, mas abre a sua Bíblia, que muitas vezes as pessoas falam assim, isso são leis lá para o tempo de Moisés, né, não serve para hoje as coisas mudaram. Mas se tivessem observado simplesmente o que diz lá em Levítico capítulo 11, verso 19, sobre a relação das coisas que deveríamos comer e que não deveríamos comer. Né? E aí passa a falar sobre os animais que voam. Né? No verso 19 diz, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Da onde se desconfia que veio o corona dessa vez? E isso já tinha um trabalho já escrito em 2007 sobre isso, né, nas revistas científicas, do morcego. Então, se as pessoas observassem as leis de higiene, as leis de saúde, muitos dos sofrimentos deste mundo seriam poupados. Mas sempre se procura um culpado, quando na verdade as consequências dos atos, tanto os pessoais como dos atos da humanidade, a gente sofre por estar em desacordo com a palavra de Deus. Não vai ser diferente na época do fim. Eu gostaria de ler um pequeno trecho que se encontra no livro
O Conflito dos Séculos, eu tenho aqui, no livro Conflito dos Séculos, no capítulo Ameaça à Consciência, no meu livro, na página 579, a última parte. A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Já se ouvem vozes nesse sentido, e o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Veja, aqui a gente está numa situação diferente, onde estamos sofrendo as pragas no final dos tempos, onde as pessoas estão sofrendo, onde o mundo está em comoção, e aí todo mundo se pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo? Procura-se as autoridades, os falsos profetas, as falsas autoridades religiosas, para poder responder o que nós vamos fazer. E encontra-se um culpado. Quem? Aquele povo que não obedece às leis, aquele povo que transgride o dia do Senhor. Então, neles serão colocadas as culpas das coisas. Entende? De modo nenhum, meus irmãos, eu quero ser alarmista ou fazer com que as pessoas tenham medo. Pelo contrário, eu quero que as pessoas creiam no que diz a palavra do Senhor. É aqui que a gente vai buscar conhecimento. É em Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. O que nos interessa agora não é saber quem é culpado ou não, ouvir este ou aquele especialista, médico, cientista ou qualquer coisa que seja. No momento, nós temos, sim, obedecer às autoridades sanitárias, fazer a nossa parte, fazer tudo o que for possível para passarmos desta crise, mas, sobre todas as coisas, saber da onde vem a sabedoria, da onde vem o repouso, da onde vem a palavra. Por verso 19, para que a tua confiança esteja no Senhor. Não estou pregando aqui nem rebeldia, nem subserviência cega, mas eu estou pregando aqui para que o teu dizer, o teu conhecimento seja da palavra do Senhor. Aproveite essa quarentena. Está de quarentena? Pode ficar em casa? Aproveite para estudar a palavra do Senhor. Aproveite para ligar para o seu irmão, fazer uma oração com ele. Aproveite para poder mandar uma mensagem de esperança, de paz. Até uma mensagem engraçada para poder aliviar um pouco a nossa alma. Meus irmãos, eu confesso que eu estou cansado de ouvir falar de coronavírus. Para onde eu olho, qualquer televisão, canal, qualquer noticiário, é um bombardeio 24 horas por dia falando sobre essa coisa. E eles esquecem que as pessoas continuam sofrendo, continuam ficar doentes, continuam tendo necessidades. E nós estamos aqui para suprir também essas necessidades. Faça a sua parte. Ore a Deus, aproveite este tempo livre em vez de ficar olhando toda hora notícias e replicando às vezes notícias falsas e calamitosas e aquela coisa que põe as pessoas com grande preocupação, com grande ansiedade. Lembre-se que tem pessoas que são muito ansiosas, lembre-se que tem pessoas depressivas. Não faça a aplicagem pura e simples dessas coisas. Mande uma mensagem de paz. Mande uma mensagem de esperança, pegue esse texto de Provérbios, leia para eles e outros textos da Bíblia que vocês já devem ter ouvido. Ainda bem que também com a desgraça vem muitas pessoas pregando e falando a palavra de Deus. Aproveitemos este momento para trazer uma mensagem de esperança, mas sobretudo para chamar a atenção sobre o tempo do fim. Como é que será no tempo do fim? Será que eu vou estar do lado daqueles que do sim, sim, não, não, de acordo com a palavra de Deus, alicerçados e baseados na palavra de Deus única e exclusivamente? Ou será que eu vou estar
do lado daqueles que vão estar desesperados, procurando qualquer vento de sã doutrina, qualquer explicação maravilhosa, espetacular, sabe? Nesse tempo é interessante que a gente vê como às vezes a idiotice humana chega ao extremo. Não sei quantos viram um vídeo de um rapaz falando que sabe por que isso aconteceu, que isso foram os reptilianos de Vênus ou de Plutão, uma coisa assim. Os reptilianos estão entre nós. Olha, meus irmãos, quer dizer, vai do engraçado o extremamente preocupante. Então calma, deixe de ouvir tanta notícia. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser alienado, não. Mas apague um pouco a sua televisão, deixe de ouvir tanta notícia, ore mais, procure mais a palavra de Deus, leia bons livros que vão te enaltecer, engrandecer. O Espírito de Profecia está aí maravilhoso para você poder pensar, meditar, né? Se aprofundar na palavra de Deus, ficar com a sua família, em vez de você se desesperar e replicar no seu Zap, no Facebook ou tantos outros lugares, né? Tanta notícia horrível. Quem sabe a gente faça uma corrente. Os adventistas do Lago Sul vão agora fazer uma corrente do bem. Notícias boas, né? Comunhão com os irmãos, oração. Pode ser que não tenha nada a ver com agora, com o que está acontecendo, para a gente poder distrair. A saúde mental também é muito importante. E se vocês pensam que esse excesso de informação não traz problema e preocupação, claro que não. Né? As pessoas estão desesperadas, sabe? No hospital, 70% mais ou menos dos meus pacientes não têm aparecido às consultas de medo da virose. Mas eles não têm medo da doença que eles estão sofrendo, que também pode levar à morte. É uma preocupação muito grande para a gente. Às vezes a gente fica até meio ocioso lá, porque a gente atende 4, 5 pacientes, quando eu atendia 20 numa tarde. Onde foi para esse povo? Eles estão desesperados. É o reflexo do que acontece. Mas o Filho de Deus tem aquela paz que excede todo o entendimento. Então eu lanço um desafio hoje. Né? Comece a ligar para os seus irmãos, comece a orar com eles, comece a mandar mensagens, mas conselho, mande uma mensagem pessoal. Não replique aquela coisa escrita já, que tem, né, pré-feita, formulada. Mande nem que seja uma mensagem simples. Caro irmão fulano de tal, eu estou orando por você, que saudade que eu estou de você. Né? Muito melhor do que essas coisas pré-fabricadas, porque aquilo passa a ser pessoal. Mensagens também de várias pessoas, igrejas, denominações, existem já muitas, mas pessoal tem poucas. Já notaram? Nós estamos nos aproximando de uma Semana Santa, que infelizmente não vai ser do jeito que a gente quer. Nós estávamos começando a ensaiar para fazer uma cantata bonita, né? Uma programação, a igreja estava toda envolvida, mas nós não podemos deixar que o espírito da comunhão dos irmãos se desvaneça. Vamos procurar, vamos entrar em contato com os nossos irmãos, vamos diminuir essa quantidade de mensagens que nos aparece toda hora, todo segundo, fazer com que a gente fique às vezes viciado naquele, né, smartphone com um monte de mensagens. Vamos começar a acalmar um pouco os ânimos. Assim nós vamos atravessar essa crise em segurança. E espero em Deus que a gente possa se ver muito em breve na nossa igreja. Todos possamos nos abraçar, nos congregarmos, cantar louvores a Deus. Eu acho que todos estão com saudade já da nossa igreja. Não esqueça também da igreja que está sendo construída, né? Ela precisa da sua ajuda também. Tem gente que passa lá quase todo dia para ver como é que vai. Este zelo, esse fervor da comunhão dos irmãos é que deve ser mantido. E também responder, como diz o texto aqui, para que a gente possa responder os motivos da nossa fé, que a gente possa dar testemunho aos outros. Você está com medo? Não, não estou com medo. Por quê? Porque eu sei em quem eu confio, porque Ele é forte e é poderoso e vai nos levar até o outro lado.
Pode acontecer alguma coisa com algum dos nossos irmãos? Claro que pode, nós estamos nesse mundo. Então o que vamos fazer? Vamos orar, né? Vamos nos acalmar. Como também estamos sujeitos a morrer por qualquer coisa, em qualquer momento, isso não é novidade nesse mundo, né? O que se diz por aí? A única certeza que você tem quando nasce é que um dia você vai morrer. A não ser que você tenha a graça de Deus de vê-lo vir nas nuvens dos céus. Então, não vamos nos desesperar, irmãos. Façamos a nossa parte. Vamos dar suporte aos nossos irmãos. Vamos responder àqueles que nos perguntam qual é o motivo da nossa fé. Vamos mandar mensagens de esperança. Vamos parar de replicar coisas ruins. Assim, nós vamos estar ajudando aos nossos irmãos e ao nosso próximo. Espero que o seu coração tenha sido consolado com as palavras de hoje e com a palavra de Deus. É o meu desejo sincero. Amém. Vamos então fazer uma oração final para podermos repousar à noite. Feche os seus olhos. Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque mandaste para nós a palavra do sábio Salomão, que podemos também entender que Tu és o dono da história, controla todas as coisas e devemos repousar em Ti. Apesar de sermos homens falhos, temos as nossas ansiedades, os nossos temores, a nossa depressão, os nossos problemas. Ajuda-nos, Senhor, a entender o momento em que vivemos. Ajuda-nos a nos apegarmos a Ti e principalmente ajuda-nos a nos preparar, alicerçados na Tua palavra, para que não sejamos confundidos no tempo do fim e assim estarmos prontos para a Tua vinda. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, boa noite, irmãos, e até na quarta-feira à noite, quando teremos o nosso culto regularmente pela internet, mas vamos continuar em oração pelos irmãos. Até mais.